Muito bem, pessoal. Estamos dando prosseguimento à trigonometria e o assunto de hoje é problemas de globo terrestre. Ao final da aula, a favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, caso você tenha gostado. O canal é Azimuth Matemático. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, podem rir se quiserem. Bem, a Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. O lançamento ocorreu às 1h54 de Brasília, do dia 28 de fevereiro de 2021, sendo transmitido ao vivo pela Agência Brasil e pela TV Brasil. Colocado em órbita pela missão PSLV-C51 da Agência Espacial Indian Space Research Organization. O satélite integra a missão Amazônia 1, que tem por objetivo fornecer dados de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, além de monitorar a agricultura no país. Esse lançamento coroa os esforços de uma carreira de muitos profissionais que, desde 1979, estão envolvidos nesse projeto. Entre os ganhos tecnológicos que a missão renderá ao país, o INPE destaca a consolidação do conhecimento do país no desenvolvimento de satélites, o desenvolvimento da indústria nacional dos mecanismos de abertura de painéis solares, o desenvolvimento da propulsão em órbita na indústria nacional e a consolidação de conhecimentos na campanha de lançamento de satélites de maior complexidade. Além de ajudar no monitoramento do meio ambiente, a missão ajudará na validação da plataforma multimissão como base modular para diversos tipos de satélites. Dará autonomia ao Brasil para monitorar seus diversos biomas, seus mares e todos os alvos de interesses que temos, porque será um satélite que estará sob domínio completo do Brasil. Exemplo 1. Um foguete tripulado foi lançado com a missão de consertar um satélite artificial que gira a uma velocidade constante em órbita circular ao redor da Terra. A cápsula do foguete estacionou durante 6 horas em um ponto P da órbita do satélite, enquanto este percorreu um arco AB. O ângulo APB mede 30 graus. É só olhar para a figura. Em quanto tempo, em horas, o satélite daria uma volta completa em torno da Terra? Aí estão as opções, e agora vamos à solução do problema. O ângulo APB mede 30 graus, mas ele é um ângulo inscrito em relação à circunferência pontilhada. Então, o arco AB vai medir o dobro de 30 graus, vai medir 60 graus. Ora, ele está dizendo que para percorrer 60 graus, o satélite levou 6 horas. Então, para dar a volta completa, que é 360 graus, vai levar T horas. É uma regra de 3, simples e direta. 6 está para T, assim como 60 está para 360. Então, o tempo vai ser 360 que multiplica 6 dividido por 60, e o nosso resultado é 36 horas. Está fechada a questão, ok? Bom, agora o exemplo 2, que é para casa. Um grupo faz parte de uma expedição que sai do Polo Norte no ponto A, navegando ao longo de um meridiano terrestre 200 km para o sul no ponto B. Daí desvia seu rumo 90 graus para leste na distância 300 km, chegando-se ao ponto C. Com isso, após isso, novamente desvia seu rumo 90 graus para o norte, perfazendo 200 km e chegando no ponto D. Qual é a distância entre os pontos A e D? Essa figura que está aí colocada para vocês vai auxiliar vocês a raciocinar. Não é nada difícil a questão. O resultado é 0, mas eu quero que vocês saibam o porquê. Tá? Então fica para casa essa nossa questão. Bem, vamos falar agora sobre um pouco de história da matemática. Vamos falar sobre Eratóstenes, que viveu de 285 a.C. até 194 a.C. Era um sábio grego que nasceu em Cirene e passou boa parte da vida em Alexandria. Estudou em Cirene, Atenas e Alexandria. Historiador, geógrafo, matemático, astrônomo, filósofo, poeta e crítico de teatro.
tratou com a mesma importância todas as ciências. Suas obras tratam desde a libertação da dor até a astronomia. Consta que Eratóstenes tenha criado um catálogo com 675 estrelas fixas. Em 236 a.C., foi dirigir a famosa Biblioteca de Alexandria. Acredita-se que Eratóstenes tenha ficado cego em 195 a.C. E um ano depois fez greve de fome e veio a falecer. Bem, na figura da esquerda e da direita, nós vemos gravuras do que talvez tenha sido a Biblioteca de Alexandria. Tá? Nas gravuras que estão abaixo, nós vemos um encarte de jornal que aparece uma notícia sobre a Biblioteca de Alexandria e os restos dela. Tá? E à direita, a atual Biblioteca de Alexandria, que ao longo da história sofreu incêndio diversas vezes. Tá? Hoje a Biblioteca de Alexandria tem esse formato que vocês estão vendo à direita. Tá? Bom, Eratóstenes suspeitava que a Terra era esférica e, com o auxílio da trigonometria e da geometria, mediu com engenhosidade e boa precisão o comprimento da circunferência máxima. É bom lembrar que na época do descobrimento da América, em 1492, Cristóvão Colombo dizia que a Terra era esférica, mas enfrentou o ceticismo de muita gente que achava que a Terra era plana ou que os navios, as caravelas, iriam em busca de outros continentes. Elas caíam em precipícios e eram devoradas por monstros marinhos. Muito bem. Então, vem um sujeito como Eratóstenes, que bem antes de Cristo, né, já tinha essa visão correta de que a Terra é aproximadamente esférica. Num dos rolos de papiro da Biblioteca de Alexandria foi encontrado um escrito de que na cidade de Siena, hoje chamada Assuã, ao meio-dia do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, 21 de junho no hemisfério norte, o Sol se situava a prumo, sem formar sombra. Então é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí. Entretanto, o geômetra observou que no mesmo horário e dia as colunas verticais da cidade de Alexandria projetavam uma sombra diferente. Concluiu então que isso só seria possível se a Terra fosse esférica. Aguardou o dia 21 de junho do ano seguinte e determinou que se instalasse uma grande estaca em Alexandria. Ao meio-dia, em Alexandria, o ângulo da sombra media 7 graus e 12 minutos, ou seja, cerca de 1,50 avos dos 360 graus de uma circunferência. Assim, o comprimento da circunferência terrestre deveria ser aproximadamente 50 vezes a distância entre Alexandria e Siena. Para obter essa distância entre Alexandria e Siena, Eratóstenes organizou uma expedição com camelos e escravos a pé, se deslocando em linha reta, percorrendo desertos, aclives e declives. Algo como nessa fotografia que vocês estão vendo aí. A distância medida foi de 4.400 estádios. Assim, multiplicando 5.000 estádios por 50, concluiu que o comprimento da circunferência máxima da Terra deveria ser de 220 mil estádios. Não se sabe ao certo a equivalência do estádio, que era usado por Eratóstenes, e o metro, pois obras distintas relatam diferentes conversões. Bem, vocês devem saber que, considerando as 4 linhas do gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, o comprimento do retângulo é de 110 metros aproximadamente. Se você imaginar que o estádio é algo um pouco maior do que esses 110 metros, porque está a parte de fora do estádio, nós vamos imaginar que um estádio seria alguma coisa entre 100 e 200 metros. Vamos ver se é assim? Exemplo 3. Por volta de 250 a.C., o matemático grego Eratóstenes, reconhecendo que a Terra é esférica, calculou a sua circunferência. Considerando que as cidades egípcias de Alexandria e Siena localizavam-se em um mesmo meridiano, Eratóstenes mostrou que a circunferência da Terra media 50 vezes o arco de circunferência do meridiano ligando essas duas cidades. Sabendo que esse arco entre as cidades media 5.000 estádios, que era a unidade de medida da época, Eratóstenes obteve o comprimento da circunferência da Terra em estádios, o que corresponde a 39.375 quilômetros no sistema métrico atual. Baseado nisso, um estádio mede quantos metros?
É uma questão de cunho histórico, né? Vamos resolver a questão. Bom, aí vocês estão vendo os pontos A e B, e o raio da esfera terrestre se mediria a R, e aí o comprimento de 5.000 estádios. O comprimento da circunferência máxima seria 39.375 quilômetros, o que, segundo Eratóstenes, era 50 vezes 5.000 estádios. Bem, então um estádio é 39.375 quilômetros dividido por 50 vezes 5.000, que dá 250.000. Vamos passar essa distância, 39.375 quilômetros, para metros, e aí, após fazer essa divisão, nós vamos perceber que um estádio mediria aproximadamente 157,5 metros. Está dentro daquilo que prevíamos, algo maior do que 100 metros, mas menor do que 200. Essa é a nossa resposta para essa questão de cunho histórico. Bem, exemplo 4, para calcular a circunferência terrestre, o sábio Eratóstenes valeu-se da distância conhecida, de 800 quilômetros, entre as localidades de Alexandria e Siena, no Egito, A e S, respectivamente, situadas no mesmo meridiano terrestre. Nós temos ali as cidades de Alexandria e Siena, os raios solares caem segundo o ângulo de 7,2 graus em Alexandria, e em Siena caem a prumo, sem sombra, na mesma hora. Bem, ele sabia que quando em Siena os raios solares caíam verticalmente, Alexandria fazia um ângulo de 7,2 graus com a vertical. Calcule com esses dados a circunferência terrestre, isto é, o comprimento de uma volta completa em torno da Terra. Quanto mediria o raio médio da Terra? Você sabe que a Terra não é uma esfera perfeita. Na verdade, é um elipsoide. É como se fosse uma bola de futebol americana, só que bem arredondada. A gente vai calcular que o raio vai variar entre 6.300 e 6.400 quilômetros. Vamos ver o que Eratóstenes calculou. Solução. Aquele ângulo de 7,2 graus, considerando que os raios solares são paralelos, vai fazer aparecer por retas paralelas cortadas por transversal um ângulo central AOS igual a 7,2 graus também. O comprimento do arco do círculo de raio R é de 800 quilômetros. Ora, o comprimento do arco, a gente aprendeu em aulas anteriores, que é L igual a πr θ sobre 180. O L é 800, então 800 é igual a πr vezes 7,2 sobre 180. Então, πr é 800 vezes 180 sobre 7,2. πr vai dar 20.000 quilômetros e 2πr é 40.000 quilômetros. Então, o raio da Terra é 40.000 sobre 2π, vai dar 6.370 quilômetros. Exemplo 5 é um exercício para casa. Tá? Os raios de Sol incidem paralelamente sobre a Terra, que é uma esfera cuja linha do Equador tem 40.000 quilômetros de perímetro. Na figura ao lado, são representados os raios solares incidindo nos pontos P e Q da linha do Equador do planeta Terra, e são indicados os ângulos que esses raios formam com as normais, as superfícies terrestres nesses pontos. Bem, vocês vão traçar uma linha paralela às duas setas paralelas que vocês estão vendo, passando no centro da Terra, e vão marcar por retas paralelas cortadas por transversal os ângulos de 76 graus e 23 graus. Qual é a medida do arco PQ que corresponde à menor distância PQ em quilômetros? A resposta é aproximadamente 11.000 quilômetros. Vocês vão fazer para casa essa questão. Bem, nós temos aí a superfície da Terra, que é curvilínea, não é plana, conforme alguns ainda hoje dizem, né? Nós temos o planeta Terra, e aí nós temos o meridiano de Greenwich, nós temos o hemisfério norte e sul, e a longitude oeste e longitude este. Nós temos ali a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Tá? Aqui nós estamos vendo um veleiro, é o Curtis Sark, é o nome de um uísque local, e isso daí, essa foto, foi tirada na cidade de Greenwich, na Inglaterra. Greenwich é uma cidade que fica aproximadamente 1 hora de Londres. Nós chegamos geralmente em Greenwich de
trem, é 1 hora de viagem, e ao descer do trem, nos deparamos com esse veleiro gigantesco que vocês estão vendo na foto. Ao caminharmos para dentro do que vocês estão vendo, que seria a fotografia, virando à direita, tem um enorme campo bem verde, bem verdinho, bem bonito, né? E no alto de uma colina, no final desse campo, nós temos o Observatório de Greenwich, onde supostamente passa o meridiano de Greenwich. Na verdade, ele não passa bem ali, passa bem próximo, tá? Mas todo mundo tira foto naquele local. Aqui nós temos algumas figuras que podem ajudar vocês a resolver os problemas envolvendo o globo terrestre. Essa figura, essas 4 figuras aí, podem ser usadas por vocês como base para raciocinar e resolver os problemas, tá? A nossa disciplina, essa aula tem tudo a ver com a geografia, né? A parte de estudo de cartografia e globo terrestre. Nós temos aqui a latitude e a longitude. Bom, nós vamos medir a latitude e a longitude de que forma? Pela esquerda, medimos a latitude, é um ângulo vertical. E a longitude pela figura da direita, que é um ângulo horizontal. Linhas de latitude são linhas imaginárias na superfície da Terra que vão desde um polo ao outro ao longo do globo terrestre. E linhas de longitude são linhas imaginárias na superfície da Terra que correm de leste para oeste ao longo do globo terrestre. Nós temos aí a minha foto, né, tirada em 1984. Nós temos aí o que eu falei, o Observatório de Greenwich, que fica no alto da colina, na fotografia da esquerda. Na fotografia do meio, a fotografia da abóboda, e eu apareço nessa foto. E na foto da direita, eu estou com um braço de cada lado do mundo. Essa linha que vocês estão vendo seria o meridiano de Greenwich. Na época, eu estava na Marinha ainda e eu era guarda-marinha. Eu estava fazendo a viagem de ouro. Isso em 1984, já passou bastante tempo. Bem, flexão no meridiano de Greenwich, um braço em cada lado do mundo. O exemplo 6. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em quantas horas aproximadamente? Despreze a altura de voo. Vamos à solução. Então, Quito está no ponto Q e Singapura está no ponto S. Vocês podem ver que tem a linha do Equador e você ligando as duas cidades, elas são diametralmente opostas, ou seja, existe um diâmetro na linha do Equador que interliga internamente pela Terra essas duas cidades. Bem, o comprimento a ser percorrido é metade do comprimento de uma volta na Terra. Então, 1/2 de 2πr vai dar πr. Bem, esse comprimento, então, vai ser 3,14 multiplicado pelo raio da Terra, que é 6.370 km. Esse comprimento, então, é aproximadamente 20.002 km. Nós teremos agora que o tempo é distância sobre velocidade. Então, você vai pegar a distância 20.002 km e vai dividir pela velocidade do avião, que é 800 km por hora. Você vai cortar quilômetro com quilômetro e o resultado dessa divisão vai dar aproximadamente 25 horas, ou seja, uma viagem de Quito a Singapura, na melhor das hipóteses, vai levar cerca de 25 horas, tá? Desconsiderando, evidentemente, as escalas e quaisquer outras perdas de tempo inerentes a uma distância tão grande. Então, resposta 25 horas. Bem, a piada de hoje. Sabem o motivo pelo qual a Helmans deveria investir pesado em turismo? É que tem muita gente viajando na maionese. Já tem até uma linha aérea, aviões, né? Maionese Airlines. Delirando com você. As cidades de Porto Elizabeth, na África do Sul, e Minsk, na Bielorrússia, estão situadas sobre o mesmo meridiano terrestre. Um meridiano é uma circunferência com o mesmo raio da Terra, passando pelos polos, e a latitude um ponto da Terra, que é a sua distância ao Equador, medida em graus. Latitude norte se está acima do Equador e sul se está abaixo. Minsk está a 52 graus de latitude norte e Porto Elizabeth está a 35 graus de latitude sul.
O raio da Terra é igual a 6.400 quilômetros. Qual é a distância em quilômetros entre essas duas cidades? Nós temos aí, em Minsk, um ponto turístico que seria a Igreja Memorial de Todos os Santos. E em Porto Elizabeth, na África do Sul, a Rua 67 Nelson Mandela Day. Bem, Minsk está no hemisfério norte e na latitude 52 graus. Então, 52 graus norte, nós temos um ângulo vertical para cima e temos Porto Elizabeth a 35 graus de latitude sul. O ângulo central, para medir esse arco MP, cuja medida é L, vai ser a soma de 52 graus com 35 graus. Isso vai dar 87 graus e o raio da Terra 6.400 quilômetros. Então, considerando que o comprimento do arco é πr θ sobre 180 e o θ 87 graus, R igual a 6.400 quilômetros, nós vamos ter que também que π igual a 3,14, após fazer essa continha que está aparecendo aí na tela, vocês vão encontrar 9.713 quilômetros aproximadamente. Tá? A questão número 8 é para casa. As cidades de Fortaleza e Salvador são situadas sobre o mesmo meridiano terrestre. O meridiano é uma circunferência com o mesmo raio da Terra passando pelos polos, e a latitude de um ponto da Terra é a sua distância ao Equador, medida em graus. Latitude norte se está acima do Equador e sul se está abaixo. Fortaleza está a 4 graus de latitude sul e Salvador está a 13 graus de latitude sul. O raio da Terra é igual a 6.400 quilômetros. Qual é a distância em quilômetros entre essas duas cidades? Aproximadamente 1.005 quilômetros, fica para casa essa questão. Bem, vamos tirar uma conclusão sobre a solução dos dois últimos exercícios. Devemos lembrar que 1 segundo é 1/360 de 1 grau, e 1 minuto é 1/60 do grau. Para pontos situados no mesmo meridiano, temos que, para cidades situadas em hemisférios diferentes, o ângulo central é a soma das latitudes. Para cidades situadas em hemisférios iguais, o ângulo central θ é o módulo da diferença das latitudes. Tranquilo, nós até já aplicamos isso, estamos concluindo aqui acerca dessas soluções. Por onde passa a linha do Equador? Vocês estão vendo aí nessa foto, cidade de La Mitad del Mundo, onde fica o monumento da linha do Equador. Lá fica o marco que representa a divisão do mundo ao meio e onde os visitantes fazem a clássica foto com um pé em cada hemisfério. Fica lá no Equador, tá? A linha do Equador é uma linha imaginária de cerca de 40.000 quilômetros que dá a volta ao redor do globo terrestre, cruzando oceanos e 13 países, incluindo o nosso país, o Brasil. Os países por onde passa a linha do Equador. Então você vai ver aí. Nós temos fotos de alguns desses lugares. Então esses lugares, esses países são São Tomé e Príncipe, Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, Somália, Maldivas, Indonésia, Kiribati, Equador, Colômbia e o nosso Brasil. Bem, outra conclusão. Para pontos situados na linha do Equador, nós temos que, para cidades situadas uma a oeste e outra a leste, o ângulo central θ é a soma das longitudes. Se essa soma θ for maior que 180, então nós teremos que o θ vai ser o replemento obtido, ou seja, 360 menos esse θ calculado maior que 180 graus. Por quê? Porque se o θ for maior do que 180, na verdade nós vamos querer sempre calcular a menor distância. Se usarmos esse θ maior que 180, nós vamos calcular a maior distância. Para cidades situadas ambas a oeste ou ambas a leste, o ângulo central é o módulo da diferença das longitudes. O exemplo 9 é para casa e diz respeito exatamente ao que concluímos. Dentre as localidades situadas sobre a linha do Equador, uma é a cidade de Macapá, no Brasil, e outra é Quito, no Equador, e outra é Kampala, em Uganda. Considere a tabela abaixo. As cidades e as longitudes respectivas. Se o raio da Terra mede 6.400 km, obtenha as distâncias abaixo, considerando a medição pela superfície da Terra e π igual a 3. Letra A distância de Macapá até Kampala. E letra B, de Macapá até Quito. Ok? Muito bem. Então nós vamos usar exatamente o que eu concluí no slide anterior.
As respostas são 9.067 quilômetros na letra A e na letra B, 2.773 quilômetros. O exemplo 10 também é para casa. Vocês, com o auxílio do aplicativo Google Earth, vocês vão localizar a linha do Equador, que atravessa 13 países. Vão marcar os pontos abaixo na linha do Equador, com a latitude e a longitude locais aproximadas, completando a tabela 1 abaixo. Supõe o raio da Terra igual a 6.400 quilômetros. Vocês vão completar essa tabela 1. Atenção, porque na Indonésia eu quero considerar a extremidade oeste, no Equador a extremidade oeste também, no Brasil a extremidade leste e no Gabão a extremidade oeste. Vocês vão marcar latitude e longitude. Bem, a latitude você já sabe que vai dar 0, né? E a longitude vocês vão ver com o auxílio desse aplicativo Google Earth. Tá? Faça os cálculos e complete a tabela 2 seguinte, considerando um avião com velocidade média de 850 km por hora e viagens através da linha do Equador, desprezando escalas. Então eu quero a distância e o tempo de viagem, considerando essa velocidade do avião. Tá? As respostas são essas e fica para casa. Considere no exercício anterior a ideia de que 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos, ou seja, 1 grau são 3.600 segundos. No exemplo 11, nós temos que a Terra pode ser representada por uma esfera cujo raio mede 6.400 quilômetros. Na representação abaixo está indicado o trajeto de um navio do ponto A ao ponto C, passando por B. Essa questão caiu na prova da UERJ, tá? No exame de qualificação. Qualquer ponto da superfície da Terra tem coordenadas x e y, em que x representa a longitude e y a latitude. As coordenadas dos pontos A, B e C estão indicadas na tabela ao lado. Considerando π igual a 3, qual é a distância total percorrida no trajeto ABC, sendo o caminho de A para B ao longo de um meridiano e de B para C num paralelo. Okay? A solução. Aí a tabela para nos auxiliar os pontos A, B e C. Vamos desenhar aqui o globo terrestre, a linha do Equador e o paralelo que contém B e C. Bem, nós temos o centro da Terra, que é o A1, e o centro do paralelo, que seria o A2. Temos os pontos A, B e C. Vamos traçar o raio da Terra nesses 3 locais de O1 para A, O1 para B e O1 para C. O raio da Terra, que eu vou chamar de R. E temos também o raio do paralelo, que seria Rzinho. Bem, o ângulo ali AO1S seria 90 graus. E o ângulo O1-O2B também é 90 graus. Aquele ângulozinho azul corresponde à diferença de latitude entre os pontos A e B. Então você vai fazer 60 graus menos 0 vai dar 60 graus. O outro ângulo azul clarinho que você está vendo ali vai dar 90 graus menos 60 graus, vai dar 30 graus. Então nós temos o comprimento do arco do setor AO1B, que vai dar L1, e a gente vai calcular esse comprimento, e depois vai calcular o comprimento L2, que vai de B para C. Bom, aquele ângulozinho ali verde é a diferença de longitude entre os pontos B e C. Então você vai fazer 135 graus menos 90 graus, vai dar 45 graus. Agora o problema está no esqueleto para a gente resolver. Vamos considerar que o raio da Terra é 6.400 km, como pediu o problema, e vamos olhar para o triângulo O1-O2B. Ora, podemos trabalhar com o seno de 30, que é cateto oposto, que é o Rzinho, dividido pela hipotenusa, que é o Rzão, que mede 6.400. O seno de 30 é meio, então o Rzinho vai medir 3.200 km. Vamos guardar essa medida para poder completar o problema no próximo slide. Bem, no setor circular O1AB, nós temos L1 igual a πr θ sobre 180. Esse θ é 60 graus. Então, L1 vai dar 3, o problema pediu para usar π igual a 3, 3 que multiplica 6.400 vezes 60 sobre 180, vai dar 6.400 km. E no setor circular O2BC, nós temos L2 igual a πrzinho vezes 45 sobre 180.
O Rzinho é 3.200, então 3 vezes 3.200 vezes 45 sobre 180 vai dar 2.400 km. Falta agora a gente somar as medidas L1 e L2. Então vai dar 8.800 km a nossa resposta. Ok? Essa questão é difícil. A questão 12 é para casa. A Terra pode ser representada por uma esfera cujo raio mede 6.400 km. Um navio fará uma viagem seguindo o trajeto de A para E e depois para B, sempre no mesmo meridiano. Após isso, vai de B para C no mesmo paralelo. E em seguida, de C para D no mesmo meridiano. Admita uma velocidade média de 40 nós para todo o trajeto percorrido pelo navio ininterruptamente. Ponto A, E, B, C e D com as suas latitudes e longitudes respectivas. Considerando π igual a 3, qual o tempo aproximado de viagem em dias? A resposta é 21 e vocês vão fazer para casa. Ok? Bem, aí a Praça do Pi. Todo mundo dando a mão em volta da Praça do Pi. Vocês sabem que o Pi tem um dia, né? É 14 de março, né? Em alguns países a gente não coloca 14 de março, coloca março 14. Então é 0314, tá? A nossa bibliografia aí está. Se vocês gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula. E obrigado pela presença e ter assistido essa aula. Forte abraço a todos.